Olá, tudo bem? Então, nesta sexta aula, nós iremos tratar de vetores, certo? É um conceito muito importante dentro de linguagem de programação, de forma geral, e também, mais especificamente, no caso do nosso curso, da linguagem de programação C. Então, o que é um vetor? Nada mais é do que um tipo de variável, certo? Em que é possível armazenar vários valores simultaneamente utilizando uma única variável. Então, existe a ocorrência de vários valores dentro de uma mesma variável. A forma de declarar um vetor é similar à forma que estávamos tratando das variáveis até então. Então, é necessário especificar o tipo da mesma forma. Em seguida, é necessário atribuir um nome ao vetor e é necessário também especificar entre colchetes um tamanho. Então, a gente pensa num vetor como sendo uma variável que vai armazenar um conjunto de valores. Então, se a gente tiver um vetor do tipo inteiro e esse vetor tiver tamanho 10, essa variável do tipo vetor vai armazenar 10 valores distintos, certo? Os vetores também são chamados de arrays ou matrizes unidimensionais. Então, a gente pode pensar num vetor como sendo uma matriz linha, certo? Em que a gente tem apenas uma linha com diversos elementos nas colunas, certo? Então, para definir um vetor em C, é necessário especificar a quantidade de elementos. Isso é feito utilizando aqui o uso do colchetes e o tamanho entre os colchetes, certo? Aí, para fazer o acesso aos elementos do vetor, a gente utiliza índices e esses índices eles começam no valor 0 e vão até o valor n-1, onde n representa o tamanho do vetor. Então vamos ver um exemplo daqui a pouco. Bom, aqui a gente já exemplifica um pouco isso. Então, o índice, como eu havia comentado, ele obrigatoriamente começa em 0 e vai até n-1, onde n representa o tamanho do vetor. E aqui a gente tem um pequeno exemplo para ilustrar isso. Então, estou declarando aqui um vetor chamado de notas. Esse vetor é do tipo inteiro e tem um tamanho 4, delimitado aqui pelos colchetes. Então, a gente ilustra, o vetor dessa forma. A gente tem um espaço da memória contíguo, em que esse espaço ele vai armazenar o nosso conjunto de elementos. Então, se a gente está declarando que notas é um vetor com 4 elementos do tipo inteiro, então na memória do computador vai existir um espaço para essa variável notas, em que é possível armazenar 4 valores inteiros nesse espaço. E esses índices aqui servem para acessar os elementos do vetor notas. Então perceba que, assim como a gente, pensando aí no conceito de matriz, a gente tem que cada elemento da matriz ele tem um índice associado. Então, se a gente tem uma matriz linha, que é esse caso aqui, a gente tem uma matriz linha, cada elemento da matriz tem um índice associado. Aqui na linguagem de programação C, esses índices eles começam em 0 e vão até n-1, onde n, nesse caso tem o valor 4. Então, começa em 0, tem o índice 1, 2 e 3, certo? E os elementos estão armazenados nessas posições. Então, para acessar esses elementos da matriz, é necessário informar o valor da posição desse elemento na matriz. Então, se eu quiser acessar o primeiro elemento de notas, eu tenho que utilizar notas, colchetes 0, fecha colchetes, certo? Eu tenho que acessar o índice 0 da matriz. E, de forma similar, a gente também pode acessar os outros elementos da matriz, desde que a gente do vetor, que também é uma matriz, utilizando o índice apropriado,
Então, notas índice 0 fornece o primeiro elemento, notas índice 1 fornece o segundo elemento desse vetor, e assim sucessivamente. E cada posição deve ser tratado exatamente como uma variável do tipo vetor, do tipo do vetor, certo? Então, notas índice 0 representa um inteiro, notas índice 1 representa um inteiro e assim sucessivamente. Então, como é que a gente faz essa declaração aqui no nosso programa aqui em C? Então, da mesma forma que eu havia mencionado. No primeiro momento é necessário especificar o tipo do dado, depois o nome do vetor e em seguida o tamanho delimitado pelos colchetes. Então, aqui a gente tem um exemplo de um vetor com o nome salário, tendo 100, tamanho 100. Então, com essa variável vetor aqui é possível armazenar o salário de até 100 pessoas. A gente tem uma outra palavra aqui do tipo char, um vetor tamanho 20. Então é possível armazenar uma palavra ou uma frase com até 20 caracteres. Da mesma forma a gente tem um outro vetor tamanho 100 e por último um vetor tamanho 1000, certo? E a utilidade do uso de vetor é justamente para a gente poder otimizar o código e poder solucionar alguns problemas de forma mais otimizada, certo? E a gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Então, para ilustrar um pouquinho mais o uso do vetor, então, pegando aquelas notas que a gente havia exemplificado, a gente tem notas aqui do tipo inteiro, é um vetor com 4 elementos, os elementos estão nas posições 0, 1, 2 e 3, e esses elementos são referenciados utilizando o nome do vetor, colchetes e o valor da posição. Então, 0, 1, 2 e 3. E como é que a gente faz a atribuição de elementos, de valores aos elementos do vetor? Da mesma forma que a gente fazia com as variáveis. Então, as variáveis comuns. Então, é necessário utilizar o igual para fazer a atribuição. E, nesse caso, é necessário especificar a posição do vetor. Então, se eu quero fazer uma atribuição aqui ao primeiro elemento do vetor, eu passo aqui o colchetes 0 e o nome do vetor. E assim sucessivamente. Então, fazendo essas atribuições que estão ilustradas aqui, nós teríamos o vetor preenchido dessa forma. Então, o índice 0 preenchido com o valor 5, o índice 1 preenchido com o valor 2, índice 2 preenchido com o valor 6 e índice 3 preenchido com o valor 10. Então, cuidado na hora de fazer o uso dos elementos do vetor, certo? Porque uma coisa são os valores dos índices, os valores das posições, e outra coisa é os elementos propriamente ditos que estão armazenados nessas posições. Então aqui a gente tem os índices de 0 a 3, mas os valores são 5, 2, 6 e 10, certo? Então isso normalmente é motivo de uma certa confusão por algumas pessoas que estão começando. Então isso exige um cuidado adicional, certo? Então a gente tem os índices e tem também os elementos propriamente do nosso vetor, da nossa matriz unidimensional, certo? Bom, como é que a gente pode fazer a inicialização de elementos dos vetores? A inicialização pode ser feita dessa forma aqui. Então, informa o tipo, nome do vetor e o seu tamanho, e podemos utilizar o igual, né, o operador da atribuição, passando os elementos separados por vírgula dentro das chaves. Então, nesse caso aqui desse primeiro exemplo, está sendo criado um vetor de tamanho 4, de 4 inteiros, e apenas as 3 primeiras posições do vetor estão sendo inicializadas. A quarta posição fica com o valor 0, certo? Então aqui está sendo declarado um vetor com 4 posições, mas apenas as 3 primeiras estão sendo inicializadas. No segundo exemplo, nós temos aqui a declaração desse vetor,
Perceba que nesse caso aqui, o tamanho do vetor não está sendo especificado entre os colchetes, mas a quantidade de elementos especificada aqui entre as chaves determina o tamanho do vetor. Então, neste exemplo aqui, nesse segundo caso, está sendo criado um vetor com apenas 3 elementos, e esses 3 elementos são 1, 2 e 3. No terceiro exemplo, nós temos um vetor do tipo caractere, de tamanho 3, sendo inicializado com esses três valores, B, K e N. Então, lembrando, se eu não havia mencionado isso anteriormente, que aí os caracteres eles são delimitados aqui pela aspa simples, certo? Então, nós temos aqui o B, o K e o N delimitado aqui pelas aspas simples, certo? Então, nesse terceiro caso, está sendo criado um vetor com 3 caracteres, onde a primeira posição do vetor está armazenando B, a segunda posição, índice 1, K, e a terceira posição, índice 2, o N. E por fim, a gente pode ter uma declaração desse tipo, em que vai ser criado um vetor com 10 posições, para armazenar números inteiros, e esse vetor não está sendo inicializado. Você vai inicializar ele em algum momento posterior do seu código. Bom, vamos ver um exemplo do uso de vetores. Então, vamos pensar nesse seguinte problema. Deseja-se calcular a média aritmética das notas de uma classe em uma avaliação que foi aplicada para uma determinada disciplina. Então, esta classe é composta por 40 alunos e é pedido para o programa facilitar o cálculo dessa média aritmética. Com os conhecimentos que a gente tinha até então, certo? Que a gente viu nas aulas até a nossa última aula, como é que a gente poderia resolver esse problema? Como são 40 alunos, iríamos declarar 40 variáveis diferentes, certo? Uma forma de resolver seria declarar 40 variáveis diferentes, uma para cada nota de um aluno. Então a gente teria nota do aluno 1, nota do aluno 2, até a nota do aluno 40. E depois iríamos utilizar todas essas 40 variáveis para calcular a média. Então, poderíamos ter uma solução desse tipo aqui. Nesse caso, a gente tem o nosso código em C, a função main, certo? Que é a função principal que começa sendo executada. A declaração dessas variáveis aqui da média e das 40 notas de cada aluno, todas do tipo float, e teríamos aqui uma série de printfs e scanfs pedindo para os printfs exibindo aqui a mensagem digite a nota do primeiro aluno até o 40º aluno, e em seguida um scanf para cada aluno. Então seria feito aqui a exibição dessas mensagens e a leitura das notas, né, das 40 notas, e em seguida nós poderíamos computar a média utilizando essa expressão aqui. A soma de todas as 40 notas, entre parênteses, e o resultado dessa soma dividido por 40, que é justamente a quantidade total de alunos. Então, seria exibido por fim a média aritmética dessa turma. Então, isso aqui é uma solução possível, mas ela não é interessante, porque você teria aqui muita variável, né, para tratar o problema, e depender da sua aplicação do seu problema, você pode ter uma quantidade muito maior de indivíduos, nesse caso aqui, pensando nos alunos. A gente poderia ter milhares de alunos. Então, será que seria interessante declarar milhares de variáveis? Obviamente que não. Então, para isso, as linguagens de programação, C, particularmente que é a que a gente está utilizando, fornece esse conceito de vetor, em que podemos agrupar um conjunto de posições na memória e utilizar um único nome para representar
um conjunto de valores, em que nesse caso vai ser modificado apenas a posição do elemento dado o nome do vetor. Então, como é que a gente poderia resolver esse mesmo problema utilizando o conceito de vetor? Então, o primeiro passo aqui seria declarar o vetor. Lembrando aqui que para declarar o vetor é passado aqui o nome, e o tamanho do vetor é delimitado dos colchetes, certo? Então temos aqui nota aluno, colchete 40, fecha colchetes. Então aqui a gente está declarando um vetor com 40 posições do tipo float, e esse vetor, como eu havia mencionado, representa um espaço contíguo na memória, ou seja, um bloco na memória, e onde nesse bloco é possível armazenar 40 valores do tipo float. Bom, como a gente agora tem esse vetor, é necessário, para deixar nossa solução enxuta, elegante, normalmente se usa uma estrutura de repetição para que a variável que está sendo modificada na estrutura de repetição seja usada como índice do nosso vetor. Então, lembrando lá da nossa aula de estrutura de repetição, normalmente a gente tem uma variável que ela serve para fazer uma contagem, certo? Nesse caso a gente tem a variável inteira i, o i começando de 0 até i menor do que 40. Então, nesse caso, a gente vai ter um intervalo de 0 até 39. E i vai assumir todos os valores de 0 a 39, que são os valores que nos interessam para acessar os elementos desse vetor. Então, lembrando que para acessar os elementos do vetor, a gente usa as posições de 0 até n-1. Como nós temos o n igual a 40, nós temos as posições delimitadas pelo 0 até o 39. Então, as posições desse vetor vão ser acessadas com o uso da variável i, que está sendo modificada através da nossa estrutura de repetição. E, assim como na solução anterior, em que nós tínhamos um printf e um scanf para fazer a exibição da mensagem pedindo para digitar a nota de cada aluno, e um scanf para fazer a leitura de cada nota, nós temos o printf e o scanf dentro da nossa estrutura de repetição. Então, perceba que esse printf e esse scanf vão ser executados 40 vezes, cada repetição representando um aluno diferente. E as notas vão ser armazenadas em cada posição do nosso vetor. Então, depois de executar esse for, essa estrutura de repetição, nós vamos ter o nosso vetor com 40 posições, onde cada posição vai armazenar justamente a nota de cada um dos alunos. No momento posterior, a média vai ser computada de acordo com os valores que estão armazenados do vetor. Então, assim como a gente utilizou a estrutura de repetição para armazenar as notas dos alunos no vetor, nós iremos utilizar também uma nova estrutura de repetição para acessar os elementos que foram lidos e armazenados no vetor e fazer aqui o somatório desses elementos colocando na variável média. Uma observação que eu faço em relação a essas linhas 9 até a 12 é que anteriormente, quando a gente utilizava o scanf, era necessário passar aqui o formato, dos dados que vão ser lidos, e em seguida o i comercial para resgatar o endereço de memória da variável e em seguida o nome da variável, certo? No caso de vetor, a gente faz do mesmo jeito, só que é necessário adicionar o índice, a posição do vetor onde se quer armazenar o elemento que vai ser lido. Então, nesse caso aqui, quando o i for igual a 0, o primeiro valor digitado vai ser armazenado na posição 0 do vetor nota aluno. Então, quando o i for iterado, vai passar a ter valor 1, o scanf vai armazenar na posição 1 do vetor nota aluno. Nova repetição, i igual a 2,
a próxima nota vai ser armazenada na posição 2 do vetor nota aluno. Como o i varia de 0 a 39, então é possível acessar todos os elementos, todas as posições do vetor, utilizando o índice i. Posteriormente, utilizando novamente um for, é possível acessar os elementos do vetor e para cada elemento, o elemento vai ser somado à variável média, porque a gente quer computar a média aritmética, e por fim, a média vai ser, como a gente tem um somatório, a gente vai dividir a média, esse somatório, por 40 e, portanto, ao final aqui a gente pode exibir a média aritmética da turma, certo? Então, essa solução aqui utilizando o vetor é muito mais interessante, elegante, né? Enxuta, otimizada do que uma solução fazendo uso de N variáveis distintas para armazenar uma única informação de um indivíduo, certo? Isso a gente pensando que, né, para esse exemplo a gente só quer armazenar a nota de um aluno. Imagine que o nosso sistema ele armazene o nome, a nota, a idade, enfim, uma série de informações para cada indivíduo. Então, nesse caso, a gente teria N variáveis para armazenar cada informação de cada indivíduo. Então, com o uso de vetores, a gente consegue otimizar e simplificar, né, nossa solução, e podemos também, juntamente com a utilização de uma estrutura de repetição, acessar esses elementos dos vetores e simplificar as nossas soluções, certo? Então, agora para exercitar um pouco esse conceito de vetor, eu convido a resolver esse exercício. Além desse exercício, existem vários outros na plataforma URI e na plataforma The Huxley, certo? Além do vídeo dessa aula, existem outros vídeos que foram gravados que exemplificam o uso de vetores, utilizando também a estrutura de repetição. Então, num primeiro momento, com esse material da aula, sugiro que você tente resolver esse exercício e posteriormente você assista, né, algumas outras resoluções de outros problemas e passe a tentar resolver outros exercícios e a praticar bastante para que esse conceito fique bem claro, porque ele é também de fundamental importância dentro da programação, certo? Então é isso, espero que tenha ficado claro esse conteúdo. Até as próximas aulas, certo? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.